E aí galera, aqui é a Ju, sejam muito bem-vindos ao AMD Brasil e hoje a gente vai falar do nosso querido e maravilhoso Ryzen 9 3900X. Então se você também está interessado em saber quais são os poderes mágicos desse processador, fica comigo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora! Falando sobre compatibilidade. Como a gente está falando de um processador aí Ryzen 9 que é voltado para os entusiastas, talvez você tenha uma percepção assim de que talvez ele não esteja disponível para sua plataforma. Vamos lá então. O Ryzen 9 ele utiliza a plataforma AM4. Então, se a sua placa-mãe tiver o soquete AM4, você consegue fazer a instalação do seu processador na sua placa-mãe. A questão que pode vir, talvez, quem sabe, ser um problema, é a parte da BIOS. Então vamos lá. Caso você utilize uma placa-mãe da série 300, da série 400, todos os modelos que foram lançados antes do lançamento do Ryzen 3900X, você vai precisar fazer update da sua BIOS. Então, se esse setup já existe, utiliza o processador que você tem hoje, faz o update da BIOS, verifica tudo certinho se a sua placa-mãe recebeu o update para não ter nenhum problema. Feito esse update, aí você troca o processador. É como se fosse um corpo estranho, ela não sabe o que fazer com aquele dispositivo. Você precisa atualizar a BIOS para justamente ela entender quantos cores, quantos núcleos, o que é um processador, como que funciona, sabe? Então, feito isso, você vai conseguir fazer a utilização. Outra coisa que é interessante a gente ressaltar é que se você for comprar o Ryzen 3900X e estiver pensando em comprar já uma placa-mãe, que tem o suporte, né? Uma placa-mãe com o novo chipset, a AMD recomenda que você já compre então o chipset X570, que é o chipset voltado para os entusiastas e já faz um combo bem legal com o Ryzen 3900X. Mais um ponto que, se você não for fazer o upgrade do chipset, você pode acabar perdendo, é a parte do PCI Express 4.0. O Ryzen 3900X ele já tem suporte, então, a essa nova versão. Caso você esteja utilizando um chipset da série 300 ou 400, eles vão estar utilizando o PCI Express 3.0. Então você acaba perdendo aí um pouco de banda, basicamente, de conversas entre os dispositivos e o processador. Eu sei que vocês querem número, então vamos agora partir para aquela parte aí de quantidade de núcleos, threads e caches. O Ryzen 3900X ele vai ter 12 núcleos, 24 threads, o boost clock dele vai estar em 4.6 GHz e o base clock em 3.8. Nos caches a gente vai ter o L1 com 768 KB, o L2 com 6 KB e o L3 com 64 MB. Para o pessoal que está pensando na parte de refrigeração, esse processador já tem um cooler box, então você vai ter acesso ao Wrath Prism com o RGB incluso, tá? A parte de RGB a gente sabe aí que é a parte mais estética, é interessante ter esse detalhe extra. Caso você vá fazer overclock, o TDP do seu processador vai subir e, consequentemente, é interessante você verificar uma opção de refrigeração líquida. No quesito de memória, o Ryzen 3900X vai ter suporte a Dual Channel e até 3200 MHz. Claro que se você for fazer aí aquela lapidação de overclock, você consegue aí frequências maiores. Lembrando, sua placa-mãe também precisa ter suporte a essas frequências superiores e a sua memória também precisa ter suporte. Falei para vocês sobre a plataforma M4, sockets e compatibilidades. Vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura Zen 2, que é a arquitetura presente no Ryzen 3900X. Em relação à arquitetura anterior, a Zen 2 entrega 15% a mais de instruções por ciclo, 2 vezes mais de taxa de rendimento no ponto de oscilação, 2 vezes mais também na capacidade do OP Cache, e quando a gente fala de largura de banda, a gente também vai aumentar 2 vezes mais. A arquitetura Zen 2 também traz algumas características mais específicas que ajudam a gente a aumentar a performance do processador. A primeira delas é a Pure Power, que vai ajudar na parte de otimização de energia. Ela vai ter sensores em todo o chip
e aí a gente consegue ver qual que é a temperatura em cada ponto específico dele. E dessa forma, o Pure Power vai poder aumentar ou diminuir o clock em cada um dos núcleos individualmente, para que o chip como um todo tenha uma temperatura equilibrada, para que um núcleo não esteja lá em cima e outro lá embaixo. É aquela coisa, se um núcleo tiver com uma temperatura muito elevada, a gente pode ter o thermal throttling. Então é interessante que todo o processador esteja na mesma temperatura. Outra função que a gente vai ter é o Precision Boost. Ele vai ser como se fosse um contraponto aí ao Pure Power. Enquanto o Pure Power tenta manter a temperatura mais homogênea, o Precision Boost ele vai até o limite. Então vamos supor que você está jogando e quer uma quantidade de FPS, como todo bom jogador. A parte interessante do Precision Boost é que ele vai aumentando o clock à medida que a temperatura estiver dando margem. Então o Pure Power vai fazer com que a gente tenha uma otimização de energia e o Precision Boost vai fazer com que a gente possa realmente utilizar essa otimização como desempenho. O Precision Boost vai aumentando de 25 em 25 MHz, então é como se fosse um pente fino para te entregar o melhor desempenho possível. E se você estiver fazendo a utilização de uma refrigeração customizada, o Extended Frequency Range entra em ação. Todo o calor a mais dissipado pelo seu sistema de refrigeração agora é voltado em desempenho. O Precision Boost em si, ele tem um certo limite, né, de clock, que é meio que de fábrica já colocado, justamente porque a gente tem um Cooler Box. A partir do momento que você tem uma refrigeração customizada, esse limite pode aumentar porque você vai estar dissipando uma quantidade maior de calor. Então a gente consegue aumentar também os clocks proporcionalmente ao desempenho do seu sistema de refrigeração. Existem mais duas características justamente da arquitetura Zen 2 que vão trabalhar juntas, que é a Smart Perfect e a Neural Net Prediction. A Neural Net Prediction ela vai verificar os próximos processos que os seus softwares aí vão solicitar ao processador e basicamente já deixar eles em sequência, para que quando eles forem realmente utilizados ou necessários a serem processados, eles já estejam na fila de processamento. E o Smart Perfect, ele vai um pouquinho além, porque ele vai também puxar alguns dados, talvez da sua memória, do seu HD, para que quando eles forem necessários, o seu processador já possa puxar eles para o cache. A nossa parte técnica termina por aqui, e agora a gente vai pegar todas essas informações e ver como que elas funcionam na prática. Então fiquem agora com os testes do Ryzen 3900X.